Depois, evidentemente, da prece proferida, é quando oficializa-se o nosso intercâmbio com um mundo maior, para que nos facilite no campo vibracional, porque essas ondas vibracionais, elas facilitarão a nossa compreensão, a nossa meditação sobre os temas aqui lançados para estudo. Coube a minha responsabilidade, na noite de hoje, comentar perguntas do Livro dos Espíritos. Se tem alguém aqui pela primeira vez, Livro dos Espíritos, foi editado em 1857, foi compilado de perguntas e respostas em várias reuniões mediúnicas. Essa compilação, essa codificação foi feita pelo senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que admitiu o nome, um pseudônimo, né? Porque como ele já havia escrito obras como professor que era e pedagogo, para diferenciar disso, então ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome numa de suas encarnações e que foi sacerdote druida. E as perguntas que nos cabe, a primeira, 932, da parte 4, capítulo 1, das penas e gozos terrenos. Porque no mundo tão a miúde a influência de maus sobrepuja a dos bons? Perdão. É 931. Porque são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. 931 é a pergunta. Essa pergunta foi feita e os espíritos respondem da seguinte forma: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungente aflições. O sofrimento está em toda parte. O sofrimento, ele veio a todos, indistintamente. Branco, negro, o mulato, seja de que cor. As cores não são raças. Não existe, só existe a raça humana. Nas suas distinções, por questões territoriais, que a partir daí o genoma sofreu alterações e trazem, então, cores variadas. Isso é a onipresença divina, nos unificando. Ninguém está isento de sofrimento. A gente pode se alienar por um tempo, mas não por todo o tempo dos nossos problemas. Poderíamos mentir a nós mesmos por um tempo, mas não por todo o tempo. E assim prosseguem os espíritos na resposta. Entretanto, para responder o teu pensamento, direi que as classes, aqui te chamas sofredoras, são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação, quando a houver transformado em morada do bem e dos espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela lhe será paraíso terrestre. Por que Allan Kardec fez essa pergunta? Porque antes disso, há duas outras perguntas atrás, ele já questionava o seguinte: por que a gente veio do final para o começo? Porque essa pergunta sobre o sofrimento sempre está na nossa mente. A gente sempre questiona: por que comigo? Por que eu? Porque o que é que Deus quer comigo? Né? Então Allan Kardec fala, esses espíritos falam dessa forma, mas assim, e por que ele fez essa tal pergunta? Aí na 929, é onde começou ele, então, a adentrar-se nessas questões sociais, política, não partidária, pelo amor de Deus, na sua acepção real da palavra, da solidariedade,
da evolução. E aí, então, ele vai da seguinte forma: pessoas há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido deve tomar? Deve deixar-se morrer de fome? E os espíritos então respondem: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para outros e não para si. Estou desempregado, estou. Mas tem um trabalho. Qual? Balconista. Nunca. Eu tenho um curso superior. Bom. Está lhe faltando pão. Não vai lhe faltar o pão. Não, mas nunca. Como pode eu, tendo um curso superior, ser um balconista? E muitos dizem que tem fome. Então ele diz assim, não, muitas vezes, na grande maior parte, é o nosso orgulho que faz com que a gente não busque de uma forma simples aquilo que nos deu o pão de cada dia. E a gente só quer diante daquilo que nos oferece dentro do campo da imagem, do ego. Eu sou isso, jamais eu me misturo a isto ou aquilo outro. É tão forte esse orgulho que até mesmo as profissões mais simples, nós não damos credo a esses trabalhadores de vidas simples. Nós achamos e acreditamos que eles não têm a sorte que muitas vezes nós temos. Talvez ele tenha muito mais sorte do que nós. Porque a experiência no poder e na riqueza é muito mais difícil do que na pobreza. A gente muitas vezes sofre esforços hercúleos para manter o nível socioeconômico. Eu não aguento mais. Eu já ouvi isso diversas vezes no consultório. Por quê? Não, porque eu trabalho feito um monstro. Eu mato um leão a cada dia. Eu digo, nossa. Eu digo, mas não dá para ser um gatinho, não. Porque o gatinho não precisa matar, é só fazer... Ele chega. Não dá para fazer uma reciclagem na sua vida socioeconômica. Não. Eu adoro tudo que eu tenho. Eu vou perder o que eu tenho? Como? E por que faria isso? Então, meu amigo, tome estresse. Agora não reclame o dele. Sorria, porque você escolheu. Nós somos as nossas escolhas. É por isso que existe essa angústia dentro de você. É por isso que existe esse excesso de ansiedade. Porque você não está assumindo aquilo que é. Assuma. Eu estou matando o leão, eu sei quem é o leão, eu vou matar amanhã e vou sorrindo. Porque você fez essa escolha. Então você tem a escolha de comer o pãozinho francês ou croissant. Para comprar um croissant, e se for do Galo Padeiro, nossa senhora, que longe. Né? E o pãozinho francês. Então assim, depende de nós. Autonomia. E a gente acha, e às vezes se sente envergonhado porque não tem. Ou porque deixou de ter. E o pior, muita gente não tem e mostra que tem sem ter. Porque acha que ter
Abre todas as portas, realmente. Abre todas as portas aqui. Mas da consciência profunda, não. É só sensorial. Sensorial. Mas vamos adiante. Aí Allan Kardec, na 930, ele faz uma pergunta imensa. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais, pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou de outras coisas independentes da vontade delas. Delas? Perdão, foi uma pergunta. E aí então os espíritos respondem. Na sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E Allan Kardec faz o seguinte comentário. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E o próprio também será melhor. Porque a gente não ajuda aquela pessoa que tem orgulho a não ter mais orgulho. Porque somos nós muitas vezes que cobramos. Uma vez eu fui a uma festa que eu saí na mesma hora. Me botaram numa rodinha, eu fui convidado, né? Mas me botaram numa rodinha em que todo mundo... Quer dizer, 3 pessoas estavam falando que Cicrana, Beltrano e Cicrana estavam usando a mesma roupa das outras festas. Eu digo, eu vou sair pela tangente. Não me cabe. 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 São escolhas. Eu hoje, cada vez mais, eu tenho um maior critério das minhas escolhas, evidentemente. Como nos concita Allan Kardec. Ele chama a nós a asseverarmos-nos esse dever, como diz Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. O dever é conosco mesmo. E esse dever, no que sentido? Hoje, como diz Allan Kardec, melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E cada um utiliza-se desse movimento de uma forma simplista. Eu tento assumir como uma condição sine qua non. Para mim é lei. E quando eu amanheço e não me vejo fazendo algo novo, ou me vejo novo, isso me inquieta. E tem muita gente que se inquieta com o novo. Eu nasci assim, vai morrer assim. Já está morto. Essa é a morte. Esta é a morte. Mas aí os espíritos chamam a nossa atenção que a gente vá à pergunta 793. Vamos obedecê-los. A pergunta 793 diz o seguinte: por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Eita! E os espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta. E os espíritos respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral,
credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banidos os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, aí então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Nós encontramos países desenvolvidos, não evoluídos. Tem países que se você cospe no chão, você é multado. Uma limpeza impressionante. Tomar água de torneira é chiquésimo. Uma vez eu cheguei no restaurante, tem água mineral? Tem não. Na Europa. E eu fiquei rodando, tem não. Aí foi a primeira vez que eu fui à França. Aí eu disse, meu Deus do céu, não tem água mineral? Isso tem a torneira. Menino, vá tomar uma aguinha da companhia d'água. Salmonela, bababá, bababá, bababá. É a Anitta que se tem que tomar em 2 meses. A gente vai ter um jardim zoológico nos estômagos e intestinos. Amebíase fora de conta. Mas não são evoluídos. Um homem pode ter um corpo desenvolvido, mas o corpo desenvolvido, isso atesta que ele seja evoluído? Não. Quantos têm os corpos desenvolvidos e a mente de infantiloides? Que a mente infantil é uma graça divina. Tanto que Jesus assemelha a quem tem a consciência no campo do céu, porque o céu e o inferno não é um espaço geográfico, mas um estado de consciência. Tem que se assemelhar a uma criança pura. Virgo, no grego. Aquele que não concebe o pecado nem por pensamento. Aí dá para entender porque Maria de Nazaré era virgem quando teve Jesus. Não por reduzi-la a ser virgem por uma membrana física, women. Mas porque ela era incapaz de conceber, nem por pensamento, uma atitude errada, equivocada. E nós encontramos o orgulho, às vezes, muito maior do que nos países mais pobres. Eu já fui em centro espírita em todos os estados do Brasil, em várias cidades brasileiras e fora do Brasil também. Mas o mais interessante, a coisa mais gostosa é quando você vai a um centro espírita no interior dos estados. Aquele povo bem simples. Gente, como flui a intuição. É impressionante, porque o carinho, o afeto das pessoas, elas vão buscar ali, na realidade, o religare. Elas estão depositando ali, não o sentar para receber a magnetização, aonde irá reorganizar o desalinho psicobiofísico espiritual. Não vão levar simplesmente a água magnetizada com a mesma proposta, mas vão refletir profundamente, elas vão encontrar-se com Deus. E a simplicidade, a solidariedade, é impressionante. Há pouco tempo eu estive numa cidade próxima a Itabuna, interior da Bahia. Pequenininha. Um centro espírita imenso. Eu acho que era o maior prédio da cidade. Aí tinha escolas de cabeleireiro, de maquiagem, de massagem, né?
E as moçoilas de lá saem para fazer nas cidades vizinhas, ser profissionais nas cidades vizinhas. Mas o mais incrível é uma lojinha que eles têm, um brechó, né? Em que eu estava olhando o brechó e eu vi um chapéu velho. Eu disse, nunca vou vender esse chapéu. Um chapéu do Panamá, mas não era Panamá, era Nanapá. Eu disse, me dê aquele chapéu. A gente tem que ajudar, solidariedade. Né? E aí veio uma senhora e disse, olha, eu vim devolver essa mercadoriazinha que eu comprei. Eu tinha em casa e nem sabia que eu tinha em casa. Eu esqueci que tinha em casa. Aí a moça, está certo, eu disse, eu vou devolver o dinheiro. Eu disse, não, fica para outra pessoa. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Eu fui a uma fazenda de bananas no interior do Ceará, no Cariri, onde os donos espiritistas, porque muitos espiritualistas dizem que o espírita não é espiritualista. Sim, somos espiritualistas. Espiritista. Nem todo espiritualista é espiritista, mas todo espiritista é espiritualista. E aí então, eles têm colégio dentro da fazenda. São nenhum primeiro mundo, porque não são só as instalações, é a forma como lidam, como trata um com o outro. Eu fiquei impressionado. Não tem restaurante para a diretoria e nem para os donos. É um restaurante coletivo, todos, do mais simples aos 2 donos. E me levaram para conhecer tudo. E o trabalho deles é impressionantemente devotado. Impressionante. As bananeiras devidamente amarradas, devidamente a tubulação, e eles cuidando das bananas como se estivesse cuidando de um filho. Onde armazena as bananas, eles soltam um produto que todas as bananeiras soltam à noite, esse produto, que faz com que as bananas cresçam sem aqueles pinguinhos, aqueles pontinhos, que a gente chama de semente. Aquilo não é semente, não, é um adoecimento. Tem gente que é profundamente alérgica a esses pontinhos, porque é de carbureto. Porque não tem essa... E eles, veja, a preocupação deles nesse sentido. Aí me levaram para ver o almoxarifado. Eu olhei, eu disse, quantas peças tem aqui? 6.230 peças. Eu observei, imenso. Quando eu fui, a porta só tinha trincô. Não tinha fechadura. E eu disse, e essa porta? Sem fechadura. E daí? Nunca houve um furto, nem de um prego. A forma como somos tratados, o amor contagia. A solidariedade contagia. A simplicidade contagia sim. No interior do Cariri, as pessoas felizes. Eu achei uma coisa interessantíssima. Um senhor lá, veja, o dono dessa fazenda pediu para eu fazer uma palestra lá como profissional, como psicólogo. Eu muitas vezes rejeito. Aliás, eu rejeito sempre. Porque dizer assim, é para vestir a camisa da empresa. Oi, e eu conheço a empresa. Eu sei o que ela faz com o empregado. Vou não. Não corro, mas não corro mesmo. E se eu for falar, talvez não deixe nem eu terminar. E aí eu disse assim, como são pessoas que eram minhas amigas, né? Aí eu disse assim,
qual é o tema? E disseram, o amor no trabalho. Eu digo, como? O amor no trabalho. Aí eu disse, quando eu olhei, menina, era tanto peão, que eu entrei e tiraram o chapéu, como se eu fosse um padre, sabe? Aí tiraram o chapéu, botaram o chapéu aqui assim, sabe? E ficaram. Menino, aí eu disse assim, meu Deus, eu vou ter que tomar um certo cuidado. Que cuidado? Eu lembrei. Os espíritos respondendo. A doutrina espírita é simples. Porque tem muitos intelectuais que não chega nem um momento de compreendê-la. E muitos simples, eles nem compreendem, eles mergulham. E é evidente como se, qual é o sentido da minha vida? Não é? É ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde eu vou, eu tenho que pintar essa cor que eu encontro nele. Eu tenho que exalar esse perfume que eu encontro nele. Ainda é um perfume barato, mas um dia há de ser um perfume lirial. Um dia há de ser. E aí, quando eu terminei, um moço chegou para mim e disse assim, você fala com o sopro do coração. Eu pareci, fiquei chocado. Que coisa mais linda. Você fala com o sopro do coração. Evidentemente não era eu, como eu disse a ele, é tudo dos livros. E quando é dos livros, são deles. Aí dizem, você, se eu sou um rádio de pilha, AM. Tanto que eu grito, que só. Ainda rói, sai, não. E eles conseguiram identificar esse sopro do coração, mas qual é o coração? É o sentido das palavras, do amor. E eu levei, não foi um amor qualquer, foi o amor. E o interessante foi isso. Ele disse assim, eu quero convidar você para a minha confirmação. Eu, confirmação. Confirmação? O que é confirmação? Conhece não, isso não. Padre Cícero ensinou que todo casal, eu acho que todo casal devia fazer um estágio lá no Cariri, no Juazeiro do Norte. Todo casal, quando ele se casa, ele não entra na casa se não houver uma cerimônia, além da do casamento. Os vizinhos limpam a casa, oram dentro da casa, fazem um evangelho no lar, leem o evangelho, oram e entram na casa com o coração de Jesus. Aquele quadrinho do coração de Jesus. Aí é que os noivos entram. Jesus entra primeiro do que o cônjuge e a cônjuge. Que coisa linda! Eu quase erro a palavra. Que coisa linda! E aí, cada ano, ou de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, eles fazem a renovação. Eles saem de casa. Novamente. Aqueles amigos vão até a casa, limpam toda a casa, fazem o evangelho, cantam, evocando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e adentram-se novamente com o coração de Jesus. E eles, à porta, renovam, pois, o juramento que fizeram no casamento. Perfeito! Meu padim padece isso. O que é desenvolver, o que é evoluir? Em países ricos, nós encontramos muito mais pessoas dos países em desenvolvimento ou países em terceiro mundo fazendo uns trabalhos simples, porque não tem quem os faça por orgulho, por vaidade. Mas o que é o trabalho? E o que é o sofrimento? Lembremos-nos, eu vou
pegar particularmente nesse pontinho que os espíritos colocou Allan Kardec. Porque ele fala sofrimento. Nas 3 perguntas, sofrimento, 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 os espíritos dizem assim: o sofrimento está em toda parte. É onde nós somos plenamente igual. A dor é inevitável. Aí ele diz: entretanto, para responder o teu pensamento, direi que as classes sociais a que chamas, sofredora, a que chamas? O que é o sofrimento? Depende de quem vive o sofrimento. Tem pessoas que vivem terrivelmente mal com a dor de dente. E tem pessoas com a metástase que conseguem sorrir, cantar, trabalhar e ainda consolar e confortar. Eu vi muita gente beirando um instante, o momento decisivo, consolando e confortando a família. E aí eu complemento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opção. É opção. O sofrimento é a rememorização da dor. Toda vez que eu me lembro da dor, eu sofro, mas se eu deixo a dor lá atrás, eu vou sofrer? Não. Meu instante qual é agora? Bom, primeiro, eu nunca tive dor de dente. Porque eu cuido-me. É um trabalho, é um dever cuidar-se de si, tanto quanto cuida do outro. Na grande maior parte, a gente cuida mais do outro do que da gente. Lipse verbi. Até do que o outro faz e muitas vezes do que ele nem fez. E muitas vezes a gente acredita que ele fará. E ainda jura que ele fará. Por quê? Porque eu sempre atualizo-me na devida saúde para que não aconteça a dor. Mas se eu tiver um problema grave, tive-o, não pela dor, mas regularmente indo, olha, está tendo um problema aqui. Dá para fazer o quê? Um canal. Mas já me disseram várias vezes que o canal, depois o dente fica dando problema. Aí, de repente, tira o dente. Aí põe uma tal de uma pontinha, ou um pivô, um bichinho. E com o tempo, a massinha parece que cai. E uma vez eu vi um palestrante que confiou tanto na ponta, quando ele, assim, a ponta foi longe. Eu vi. Ninguém viu, eu vi. Eu digo, Jesus. Eu digo, não. Tem algo que possa me dar mais harmonia e tranquilidade? Tem. Qual? Um implante, faça. Com certeza minha caveirinha vai estar sorrindo o tempo todo. Ela vai estar sorridente. Mas o que é o sofrimento? O sofrimento é a dor. A gente morre de medo da dor, mas a dor é um convite. A dor é um sintoma. Se algo dói em mim, é o corpo meu inteligentemente me orientando que eu devo cuidar. Se eu tenho a dor no extremo lado direito, é o fígado, mais acima tem a vesícula, um pouco mais ao lado tem um pâncreas, e do lado de cá é o intestino, e a gente vai, se você não entende, não sabe, vai aonde um especialista. A dor sinaliza que você lá dentro está precisando de reparo. Tem gente que bota meia sola, eu boto sola inteira. Não, eu compro outro sapato. Porque não só a medicação às vezes é prejudicial. Porque a gente põe na responsabilidade dela a cura. Eu tenho diabetes, mas estou tomando remédio, comendo açúcar. Porque você está comendo açúcar não, porque eu tomo remédio. Oi!
Quer dizer, você é diabético, você tem que mudar a sua atitude. A medicação é para tirar você do risco. E não para você comer mais açúcar. E psiquicamente, da mesma forma. Eu estou que não aguento mais. Chega os pacientes. O que foi, minha senhora? Meu marido me deixou. Disse, olha, muitas vezes, marido quando chega é um livramento. Então repense se isso é dor. Não, é que... Aí ela já repensa. E já vê. Não, mas ele era tudo na minha vida. Eu disse, sua vida é muito pobre. Para ter uma vida, dependeram de uma criatura. Que vida é essa? Isso não é vida, é dependência, heteronomia, autonomia. Mas eu amava sim, chore o seu luto. Claro, passa. Mas essa dor, ela sempre... O que está acontecendo? Ah, egoísmo. Meu marido. Aonde é teu? O que é nosso? O eu é a única coisa que me pertence. E esse eu no presente. O meu eu ontem não me pertence mais. O meu amanhã nem existe. É o meu eu agora. É onde tudo que eu posso depositar. Porque eu sei que existe uma lei de causa e efeito. Se eu deposito nele os devidos talentos, multiplicando-os, eles reverberarão de uma forma muito mais contundente. Resposta da pergunta 800 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos chamam a atenção que a doutrina espírita conseguiu viver o seu objetivo, ela atingiu o seu objetivo quando um indivíduo ele consegue se livrar de um único problema, de um único vício. Mas por que ele diz isso? Só um. Porque o um vai nos fazer sentir assim o quanto é bom. E aí o que desencadeia? Outros. Mas e a dor também? Vamos buscar numa psicologia mais profunda. Ai de nós se não houvéssemos a dor. Ah, porque o espírita gosta de sofrer? Ah, absolutamente não. Ela educa. E na educação, vamos agora numa reflexão profunda. Se não houvesse a dor, nós teríamos uma zona de conforto. Não haveria ciência em primeiro plano. Nem o fogo. O fogo aconteceria ali, acolá, e a gente ainda estava nas cavernas. Mas foi a dor do frio, a dor da fome. Foi a dor dos cortes cheios de pestilências. Porque quando ferido por um animal ou por uma queda, colocava-se o fogo e ali cicatrizava-se a ferida. Foi pela necessidade. Senão estaríamos ainda debruçados diante dos troncos, rolando e puxando as pedras. E para facilitar essa dor do peso, criamos a alavanca. E após a alavanca observamos, pois o desenrolar do impulso. E ao rolar a pedra adiante, veio então a roda. Fogo e a roda, tudo. A dor nos convida a nós ultrapassarmos, não. Vencermos, não. Dissolvê-las de forma consciente. Porque se você chega, tem uma dor, toma um analgésico e vai ao médico, ele faz assim, onde foi a dor? Foi por aqui. E aqui está doendo? Não. Como é que ele vai saber?
Você é o quê? Camuflou, sabotou a dor. E ele diz, quando tiver essa dor, volte, porque ele não vai saber o que é. Numa dor de pancreatite, ela dói como um cinturão. E você diz, a dor é toda aqui. Mas aqui aonde? Aqui. Mas nesse espaço aqui é pancreatite. E a gente não deve camuflar a dor. Então a dor faz que a gente elabore mais os nossos estados intelectuais, desenvolve a inteligência. Estuda-se a dor para suplantá-la, para dissolvê-la, a cura. O cristianismo não vem, não trabalha com melhoras. É saúde. Salvação em grego, salvatore, é saúde. Tudo que Jesus nos ensinou, nós tornamos um ser como? Saudável. Plenamente saudável. Aquelas pessoas que têm medo da dor, elas não crescem, não desenvolvem. Talvez disseram assim, Silvio, é verdade que você teve um câncer? Eu disse 3. Aí disse, como? É. Aí alguém disse assim, vixe, quanto pecado tu já não teve na vida passada, né? Estás pagando. É uma leitura muito simplista da dor. A primeira foi um câncer, os outros foi consequência do tratamento do câncer. Mas são dores. Ai de mim se não fosse esse câncerzinho. Eu estava obtuso. O mesmo Silvio de sempre. Mas ela me deu um impulso tal. Gente, eu nunca na minha vida fui atleta. Nem de arremesso de cuspe. Depois do câncer, eu já tenho 78 medalhas de corrida de rua. Tornei-me atleta depois de velho. E graças ao câncer, a reflexão foi profunda. Eu me lembro que eu cheguei ao Chico, pronto para morrer. Que achando que eu já iria chegar lá, aí Bezerra de Menezes estaria à minha espera, Joana de Anjos, mas olha. Não, saía, não, porque aqueles que partem rápido, né? É porque tem pouco a pagar. Eu digo, eu estou indo embora. Aí eu cheguei, me ajoelhei aos pés de Chico, enchi a boca, né? Chico, eu estou com câncer. Ele olhou para a minha cara assim, assustado. Ele botou a mão assim, olhou assim para minha cara, assustado. Eu tenho glaucoma, eu tenho angina, eu tenho erisipela, meu rino esquerdo não funciona. Meu Deus, eu digo, Jesus, me deixa com o meu câncer ficar só. O homem morreu e esqueceu de deitar. Jesus! Mas aquela sim, porque a gente às vezes usa a dor para sensibilizar os outros e fazer dela um poder. Não é? Tem gente que faz da dor um poder, né? Da doença um poder. E aí, então, aquela coisa como Sigmund Freud diz, né? A pulsão de morte, né? A gente tem uma pulsão de morte. Tanto que todos os vícios, eles nos levam à morte. Dos físicos aos psíquicos. E a gente insiste neles. A pulsão de morte. Mas eu disse, mas Chico, e o que é que eu vou fazer se eu vou ter que morrer? Ele disse, você não vai. Mas como é que pode, Chico? Como é que pode? E se Jesus Cristo disse assim, vem, Silvio. Ele diz, você diz, não vou. Eu disse, como? Eu disse, não vou. E se ele insistir, eu estava doido para ir embora daqui, né? E se ele insistir, você diz, não vou, não vou, não vou e não vou. E ele há de perguntar, por que, Silvio? E você responderá, eu quero aprender. Espíritas, diz o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos. Quando você pergunta, sua palestra foi lida, eu digo, é tudo dos livros.
Porque no dia que ele achar, no dia que eu disser que eu sei, ele leva. Porque eu disse que eu estava aqui para aprender, né? Se eu disser que eu sei, ele leva. E eu ainda insisti, mas Chico, a doutrina não ensina a morrer. Ele disse, é uma doutrina de vida, não de morte. E cada vez que a gente suplanta um obstáculo, a dor é um obstáculo. Diábulo é obstáculo. Diábulo quer dizer obstáculo. Daimon, gênio, que pode ser do bem ou do mal. E Satanás é uma figura lendária que se perde no tempo, principalmente entre os babilônicos. E Jesus utilizou essas imagens para a grande população que ele usava, pois, de parábolas para que ela pudesse compreender. Já com seus discípulos, ele tinha, pois, uma oratória, uma revelação mais expandida. E observem. Mas por que a gente já tem tantos anos, milênios de evolução e ainda estamos na dor? Porque somos repetitivos. Nunca a Terra teve o número de instrumentos em que se diagnostica de forma precisa como hoje tem. Nunca tivemos um cabedal medicamentoso qual hoje temos. Mas o número de doentes e doenças campeia alarmantemente. Por quê? Porque nós estamos repetitivos nos vícios psico, biofísico, social e espiritual. A hora chegou. Não. A hora não chegou. Já estamos nela. Já se iniciou. No início do terceiro milênio. Já estamos no princípio do mundo regenerador. E para que se veja, não cairá a regeneração dos céus. A regeneração é saúde. Aonde não haverá mais a dor como ela se manifesta, e muito menos a expiação. Por quê? Porque as nossas atitudes serão diferenciadas. Aprenderemos no amor e não na dor. A dor é necessária. Como se expressa Joana de Ângeles. As flores, elas despertam com a aurora. As pedras com a dinamite. E nossos corações de pedra somos Pedros. E Jesus espera que esses corações de pedra possamos nós edificar a igreja dele. Não de termos os evangelhos na mão. Não de obedecermos os evangelhos porque está escrito. Por quê? Porque é da destinação da doutrina espírita trazer o cristianismo redivivo. E o cristianismo redivivo não é mais ter evangelho, não é mais obedecer evangelho, é ser o evangelho. Se fôssemos evangelhos, precisaríamos de eu estar aqui, desta casa? Não! Cada um seria templo, como nós o somos, mas ainda obnubilados, contundidos, tendo olhos sem conseguir ver, ouvidos sem conseguir ouvir. E somos verdadeiros surdos, cegos e mudos no processo de existir. A paralisia campeia insistentemente, porque as nossas pernas param diante do tempo e espaço. E nós continuamos sendo os mesmos, enquanto Ele nos chamou, nos convocou a um novo paradigma. O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o amor, quando está em nós, não é amor.
quando está só em nós, é egoísmo. O amor tem que ser espargido fora desse amor espargido que chama-se caridade. Não haverá saúde. Levantemo-nos, pois, erguemo-nos espiritualmente, abramos os nossos olhos e ouçamos aquilo que está dentro de nós, convidando-nos por mais paz, por mais esperança, por mais harmonia. Necessitamos não mais da euforia, mas da poesia. Necessitamos não mais dos fervilhar, mas do apacentar e acalmar. Não adianta correr, a natureza não dá saltos. Mas foquemos nos nossos ideais e paulatina, insistentemente, ponto por ponto, degrau a degrau, nos elevaremos diante dos grandes escadas da vida. E cada vez que nós estivermos mais alto, os horizontes serão mais largos. Assim como também os nossos corações. E não mais abraçaremos os nossos ideais, mas a nossa ideação será ao próximo, como a nós mesmos. Se a solidariedade assim, pois acontecesse na política odierna, no nosso comportamento odierno, não haveria mais nenhuma morte por falta de pão. Há pouco tempo atrás, para finalizar, vimos uma catedral queimar-se. O mundo ficou estupefato. Me sensibilizou profundo vendo os franceses ajoelhados na rua a rezar Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mas depois, mudando o canal, eu vi que na África, 3 países violentados por um imenso furacão. Milhares e milhares de pessoas morrendo. Eles receberam, até o momento, a última vez que pesquisei, $88 mil. A Notre-Dame, 118 milhões de euros. Qual é a arte maior? É a do amor. É a da solidariedade. Não desmerecendo a arte na sua concepção. Mas se a arte não dignifica o valor humano, não é arte. É qualquer coisa, mas não é arte. E de todas as artes, o grande artífice enviou seu filho para nos ensinar a grande presteza da arte infinita, em que nós somos os seus instrumentos, de um pandeiro a um violino, de um triângulo a um cello, de uma flauta a uma harpa. Não importa, a orquestra se faz com a sonoridade do conjunto. Temos Jesus como nosso pós-maestro. E a partitura é do nosso Pai. Deus, o amor. O Pai é aquele que manifesta o seu amor. Jesus, o verbo que se fez carne, que manifesta o amor que recebeu. E ele espera. E é sua missão que nós também tornemo-nos Cristos. Para ser verbo na carne. O amor que se fez homem, o homem que é o amor, ex homo. Que ele nos abençoe.